Falando em lobisomem, qual é a sua visão sobre essa lenda urbana? É outro ser que o pessoal acha que é só coisa de filme, não é? Não é. Não. É claro que o pessoal confunde muito, por exemplo, lobisomem com onça, com a sussuarana, com alguns predadores da natureza. O pessoal confunde. Tem relato que eu digo, nossa, isso não é um lobisomem. Cara, mas tem umas histórias assim que as pessoas testemunham que eu não consigo pensar em outra coisa. Durante vários meses, eu pesquisei uns ataques que estavam acontecendo em Belém, num bairro distante lá do centro da cidade, chamado Tenoné. O que aconteceu? O pessoal começou a avistar uma criatura lá, que eles chamavam de lobisomem. Tá aparecendo lobisomem aqui. Aí ele uivava, ele gritava, e vários moradores já tinham avistado esse ser lá. E aí eu disse, aí eu fui lá tentar registrar. Eu nunca consegui, toda vez que eu ia, tava uma beleza de silêncio lá, infelizmente. Mas os relatos dos moradores são assustadores, cara. Desde criança, viu, até adulto, assim, senhoras, sabe? Pessoas que não teriam por que as pessoas inventarem isso. E as descrições, elas são bem, assim, peculiares, porque eles não descrevem exatamente um lobisomem clássico. Como a gente já costuma ver em filme. Né? Eles descrevem um macacão. Imagina um gorila com mais de 2 metros de altura, mais ou menos. É o que eles descrevem. Mas que uiva, que berra, e que já apareceu, inclusive, para várias pessoas lá. Então, o pessoal ficou tão apavorado com essa criatura lá, que tinham 2 ruas específicas lá, que era a passagem Três Marias e a Rua Laranjeiras, que faziam margem com uma mata, que o pessoal chama de Mata do Tenoné, e que tem um muro. Naquela época o muro estava todo quebrado, então o pessoal às vezes entrava na mata para caçar, até para, molecada brincar, né? E pararam de fazer isso por causa dessa criatura, que aparecia inclusive em cima do muro. Lembro do relato de uma senhora que o netinho dela falou, olha, avó, um macaco ali, né? E aí a avó foi olhar, era o bicho, diz que imenso. Ela viu, né? A descrição era sempre a mesma? Era. Eles chamam... O que não é incomum, por exemplo, no Pará, o pessoal chama de lobisomem, e tem variedade também, labisônio. Tu vai ver, não é bem um lobisomem, é o que também chamam de vira-bicho ou vira-porco. É um porco humanoide, o pessoal chama lá de vira-porco. Mas chama de lobisomem ou labisônio também. Então nem sempre o lobisomem que o pessoal chama lá é aquele clássico, é aquela criatura peluda, monstruosa, incomum, assustadora, também chamam de lobisomem. E descreviam sempre o mesmo ser. Então o pessoal ficou tão apavorado lá que eles resolveram empreender uma caçada. Eles pegaram, juntaram uns 30 homens com pau, faca, o que podia, entraram na mata onde o bicho aparecia. E segundo a descrição do cara que estava lá encabeçando, e o filho dele, o pessoal que foi lá também, a caçada, eles viram não só um, eles viram 2 desses seres, um de cada lado. Assim. E aí qual é a narrativa? Esses seres estavam no escuro, lá na mata, tinha uma parte assim rasa, que não tinha mata, era uma clareira, né? E tinha a mata, então eles saíram da mata e vieram em direção a esses 30 homens. E todo mundo correu, ficou só 3. Esses 3 que ficaram, alguém lá de trás dos 3 deu um tiro, alguém estava armado, deu um tiro na direção dos bichos. E aí foi na hora que os bichos voltaram e os 3 correram também. Isso tem filmagem, na verdade. Eu mostro lá no canal. Se quiser, depois eu te mando. Tem uma filmagem. Quero ver. Porque alguém pegou um celular, ficou lá filmando a caçada com uma lanterninha, né? Então, mas tu consegue ver, cara. 2 olhos assim, brilhantes, assim, brancos. O negócio baixa assim quando levanta, né? Aqueles 2 olhos. E tu escuta rosnado na gravação. Há quanto tempo isso? Isso começou no ano de 2024. Agora isso? Agora é recente, 2024, 2023. E aí durou algumas semanas, a coisa intensa durou algumas semanas. Depois dessa caçada foi diminuindo até que hoje em dia eles falam que sumiu de lá, né? E aí no outro dia ainda teve mais, não acabou aí. No outro dia eles foram lá, durante o dia, porque tava aquele clima chuvoso e tal, tava caindo aquela chuva insistente, não muito forte. No outro dia eles foram lá, no lugar em que os bichos apareceram, e tinham pegado, eles bateram foto, eu também tenho essas fotos, eles bateram foto, cara, das pegadas, bateram foto. Daí que muita gente que pesquisa criptozoologia acha, né, inclusive tem um pesquisador que me procurou e falou, Natan, isso não é lobisomem, cara. Isso aí é um parente do pé grande, cara. Isso aí, um macacão
grande, olha a pegada. Eu perguntei pro pessoal que bateu foto, porque eles não tiveram, claro, o pessoal não ia ter essa ideia mesmo, de pegar uma caneta Bic, por exemplo, que tem um tamanho específico e colocar ali Claro, pra pra gente comparar, proporção. né? Não tiveram essa ideia. Mas eu perguntei pra eles qual que era mais ou menos o comprimento da pegada, né? Disseram que tinha uns 40 centímetros de comprimento por uns 15 de largura. Gigante. Era um bicho bem grande, cara. Era um bicho bem grande. Aí eu já fui lá, esse ano eu fui lá também, e aí levei uma veterinária lá, a doutora Gessilene, uma amiga, que tem também uma história de avistamento de lobisomem. Levei lá pra gente ver o que a gente via ali na mata de dia e tal, e ela reconheceu uma outra pegada ali também, tem um vídeo mostrando, ela reconheceu uma outra pegada desse bicho lá. E diz, não é de bicho nenhum que existe, no caso, como animal da fauna. Isso assim, ó, é um negócio grande assim, Sim, entendeu? não tem nenhum bicho naquela fauna que teria essa característica de pegada, né? E a doutora Gessilene, ela tem umas observações que é típico de quem é mesmo da área. Ela diz, Natan, isso aí é a pegada de um bicho que tem que ter uma altura muito grande, por isso que ele tem esse pé enorme para poder sustentar o peso dele. Aí ela fala também que geralmente é o calcanhar que marca, que é a parte do corpo que sustenta o peso, né? É o calcanhar, a parte do pé que sustenta o peso do corpo e tal. É por isso que aparece mais a marca do calcanhar. Mas ela não reconhece nenhum animal silvestre ali que pudesse ter o tamanho de um bicho desse. Tem gente que acha também que é uma pinguari Que isso? que aparece ali. A pinguari é uma outra coisa que dizem que é lenda. É uma lenda. Pessoal que fica ali pegando tipo as histórias que apresentam em escola, faz até trabalho sobre isso. Toma como lenda. Mas quem mora onde ele aparece, diz, pô, isso existe, cara. É uma espécie de macaco também, um ser muito grande. Os avistamentos descrevem ele como um ser com mais de 3 metros de altura, de 2 e pouco a 3 metros de altura, e muito cruel com que ele encontra, muito cruel. O que ele faz? Tem narrativa que ele despedaça a vítima, despedaça. Mas encontra os restos mortais? O pessoal diz que encontra, que devora. O que acontece? Aí tu fala encontra os restos mortais, né? Teve um sujeito, ele já faleceu, norte-americano, um ornitólogo, muito respeitado, por sinal, no meio dele, chamado David Oren. Ele trabalhou em Belém por cerca de 30 anos no Museu Emílio Geld. Se for pesquisar, tu vai achar ele lá. O trabalho dele como ornitólogo é bem respeitado. Acontece que o David Oren, ele começou a afirmar que uma pinguari existia sim. Imagina, um cientista começou a defender para outros cientistas, inclusive os norte-americanos, que existiu uma pinguari. Uma pinguari existe. E eu tenho provas. Quais são tuas provas? Só que as provas dele não eram suficientes para a academia científica para atestar a existência. Ele não tinha, por exemplo, um exemplar de uma pinguari que fosse em partes. O que ele tinha era fezes, muitos relatos. Acho que o David Oren, ele é o detentor da maioria dos relatos de avistamento de uma pinguari, porque ele entrevistou muito indígena. Fezes é uma prova muito forte, porque tem elementos ali que dá para constatar de onde vem, né? Pois é, mas não foi suficiente. Ele entrevistou muito indígena. Então os indígenas, eles têm relatos assim apavorantes. Indígena que mora onde aparece uma pinguari, eles têm um respeito tão grande que, por exemplo, eles sabem que uma pinguari está numa certa região da mata ali, eles não vão por um tempo. Eles mesmos se comunicam e dizem, olha, tá aparecendo uma pinguari ali, então ninguém vai para ali caçar por um tempo, ninguém vai. Porque se eles toparem com um bicho desse, o bicho é cruel, o bicho é impiedoso. Indígena tem hábito, eu não sei, é uma curiosidade. Indígena tem hábito de fazer desenhos para representar coisas que avistaram ou não? Porque acho que não, né? Indígena não tem esse hábito. Alguns povos originários de outros lugares têm, mas acho que os indígenas, eu não sei se... Ou eu tô enganado. Cara, se alguém deve... Acho que essa coisa mudou muito, né, Raul? Porque, assim, né, tem muito indígena formado e tal, né, com mestrado. E hoje em dia mudou muito. Tem um cara aí, tem um pajé indígena, que o nome dele é Davi, e aí o sobrenome é da etnia que eu não me lembro agora. Que pode até ter outra literatura assim, mas essa foi a única literatura de indígena que eu encontrei, né, sobre os indígenas, escrito pelo próprio indígena. O cara, ele fala de dentro mesmo ali, de conhecimento de causa, não como pesquisador de fora. Ele fala da cultura dele e tal, fala das lendas, fala das experiências que o levaram a ser pajé. Então,
isso mudou bastante. Deve ter já quem traça, quem faça desenho. Eu não conheço. O David Oren, na época dele, o que ele pegava eram as entrevistas assim deles. Só que o cara Sim, os acreditava relatos. tanto nisso, ele acreditava tanto, que ele gastou muito dinheiro com expedições caras. Ele fez várias incursões na Amazônia para tentar flagrar e fazer um registro, digamos assim, que convencesse todo mundo Claro. de que o bicho existia. Ele nunca conseguiu. Ele chegou a levar, inclusive, um outro cientista respeitado dos Estados Unidos, chegou a convidar o cara para ir com ele na mata. O cara passou um dia lá, se o cara não aguentou ficar muito tempo, né? Aí o cara também não se convenceu, porque não testemunhou nada que pudesse provar a existência desse bicho, mas o David Oren acreditava muito na existência de uma pinguari. E é um dos seres lá que eu chamo de monstros da Amazônia. É um ser, uma criatura realmente monstruosa. Ele é assustador. Quando o cara sabe que ele existe e ele tá por ali, o cara sobe em árvore, se esconde como pode para ver se ele passa, se ele não percebe. Muitas pessoas que veem uma pinguari, que topam com ele, dizem que ele tem um odor tão forte, que algumas pessoas chegam a desmaiar. O odor dele chega a provocar desmaio nas pessoas. Eu pergunto a questão dos desenhos, algo, na verdade, quase como se formos pensar na história de registros que em cavernas encontrava-se, né, pinturas nas Entendi. cavernas. Entendi.